Olá, mais uma vez estamos aqui reunidos num novo podcast das soluções. A ideia, logicamente, é continuar disseminando conhecimento, transformando informação de qualidade em uma natural condição de todos terem acesso ao que a gente vem discutindo dos temas que estão ligados aos nossos segmentos. Para hoje, a gente teve a grata surpresa de convidar pessoas que nos agregam muito valor e elas terem agenda disponível, poderem estar afim de estarem com a gente discutindo coisas que a gente vai trazer para vocês. Marcela Montandon e Roberta Simeone, um prazer estar com vocês, bem-vindas, né, ao Soluções Pod. A gente tem tanto assunto legal para falar, mas eu queria, antes da gente iniciar, logicamente que vocês se apresentassem e que a Roberta também contasse um pouquinho da trajetória dela, não só no currículo que ela vai apresentar, mas também a gente não podia deixar de falar um pouquinho do que está acontecendo nas nossas cidades, em particular no sul do Brasil, onde a gente está vendo o que a questão ambiental vai transformar nosso planejamento em uma reorganização de metas para que a gente não passe ou que a gente minimize riscos de passar o que a gente está passando atualmente. Um tema que está sensibilizando todo o país e provavelmente em vários lugares do planeta, e vão precisar reorganizar suas cidades, entender o arcabouço legal, entender as questões que tanto vão afetar qualquer que seja a instância de uma cidade, não só no ambiente urbano, mas a gente tem visto também ambientes rurais sendo castigados e plantios e gado e tudo sendo muito prejudicado. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do nosso bate-papo e eu queria que a Marcela se apresentasse. Marcela, bem-vinda. É um prazer estar contigo. Obrigada, Regis. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Já agradeci e agradeço novamente a você, às Soluções, não só pelo convite, mas pela iniciativa. Que bacana vocês terem essa iniciativa de disseminar conteúdo, disseminar conhecimento para além das portas e das paredes de casa. Vocês trazem aqui com toda a animação possível e agora com essa estrutura moderna e linda, um bate-papo que eu acho que só tem a agregar, especialmente a quem trabalha na área como eu. Você me conhece, eu sou advogada, eu trabalho com direito urbanístico, que é uma área relativamente nova do direito, Muitas faculdades nem têm essa disciplina, nem como facultativa, muito menos obrigatória. Então é uma área que tem ganhado força, A gente estuda a legislação urbanística e edilícia municipal e também as leis federais e estaduais que tenham interferência nas cidades, no planejamento urbano. Sempre trabalhamos de mãos dadas com arquitetos e urbanistas, como a Roberta, o que é uma delícia, é um prazer, com a sua equipe também das Soluções. Então, sempre de mãos dadas com a equipe técnica. Sou sócia do escritório Duarte Garcia, Serra Neto e Terra, advogados, e estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada. Vamos fazer dessa tarde um grande bate-papo. Bem-vinda. Obrigada. Roberta, fica à vontade. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui também. Agradeço o convite que você nos fez, porque esse aprendizado que a gente vai construindo ao longo dos anos e das nossas atividades, ele só tem um propósito nobre se for para compartilhar. É verdade. Então, eu acho que essa conversa que a gente vai ter aqui hoje é nada mais do que a gente compartilhar aquilo que a gente estuda, as dificuldades que a gente enfrenta, os nossos erros, os nossos acertos, E então, eu estou muito feliz com esse bate-papo, espero poder trazer boas contribuições aqui. Obrigada, Regis. Você está presente, além da base que a gente vai contar um pouquinho, sobre a novidade que é a URB, você também está presente em algumas instituições, Sim, eu sou arquiteta, me formei há 23 anos, fiz arquitetura já para estudar cidades, Desde a minha primeira disciplina como sociologia urbana, eu decidi que eu queria estudar cidades no meu primeiro ano de faculdade. E essa foi a minha trajetória até agora. Então, eu trabalhei na Prefeitura de Santo André, trabalhei aqui na Prefeitura de São Paulo também. Hoje eu tenho meu escritório, que se chama Simeone Soluções para Projetos Urbanos. Sou diretora de licenciamento do Sinduscom também, e sou membro da vice-presidência de assuntos legislativos do Sicov, e acabo representando o setor imobiliário em algumas comissões, alguns conselhos, até mesmo junto aos órgãos públicos, Então, eu costumo dizer que eu acordo, sou professora também da Universidade Mackenzie, Então, dou aula em 2 cursos de pós-graduação,
Então, o meu dia a dia é acordar e literalmente falar sobre legislação, muitas vezes até às 11 da noite. Esse é o meu dia a dia, né? Então... Muito legal. Eu queria também fortalecer a ideia com a qual a gente estava conversando há pouco nos bastidores, que nós temos um canal para doações, né? Nesse momento, pensando na galera do Sul, na cidade que está sofrendo, nas cidades que estão sofrendo. Eu acho que o canal é um canal institucional. Roberta, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Depois a gente vai ter até aqui um link com o Pix, com a chave, para que as pessoas que queiram, né, também ter mais um canal de doação, poderem direcionar aí as verbas, que a gente vai pedir gentilmente que esse espaço possa também ser um canal social para todos nós. Todos nós aqui estamos muito sensibilizados com essa tragédia que o Rio Grande do Sul está passando. O Sinduscom, ele tem um braço social no Rio Grande do Sul, e através desse braço social eu queria poder divulgar aqui a chave Pix para que as pessoas que se sentirem confortáveis e possam fazer alguma contribuição que seja importante. A chave Pix é 92973-718-1000 tá? É da Associação Rio Grandense. Então, qualquer contribuição, o Sinduscom agradece, e os nossos irmãos gaúchos também. Com certeza. Muito bom. Acho que vamos entrar um pouquinho no que a gente veio trocar de referências, né? Acho que tem um tema extremamente importante nesse momento que a gente vem vivendo, onde a gente percebe o quanto que a legislação urbana versus planos diretores, código de obras e todo o arcabouço legal que movimenta as cidades fazem-se importantes a partir do momento que a gente vê questões tão graves como acontecem e como acontecendo no Sul agora, né? Por que a gente tem que preparar as cidades? Por que as cidades precisam de legislação, precisam ter uma arquitetura tão bem planejada para que a gente sofra o menos possível esses impactos, não só os ambientais, mas sociais e de outras ordens com quais nós, seres humanos que habitamos esses lugares, precisamos ter com melhor qualidade para a gente conviver melhor socialmente e também dentro das suas estruturas, que elas se sintam mais seguras, que elas se sintam sanitariamente corretas e adequadas, né? Então, eu queria começar falando um pouquinho, e acho que vocês vão dividir a bola um pouquinho entre vocês, sobre o destaque da PDE, né? E dos LPUs, né? Que eu acho que tem tantas coisas que foram revisadas recentemente e que devem existir muitas dúvidas para a gente poder explorar um pouquinho. Fique à vontade, por favor. Bom, realmente são muitas novidades, Regis, é muita coisa nova que veio por aí. A gente sabe que a gente tem um plano diretor de 2014 e uma lei de desocupação do solo de 2016, que foram revisados recentemente, né, o ano passado e esse ano. Então tem muita coisa nova, muita coisa importante que vai impactar não só as áreas privadas, né, e aí eu falo de empreendimentos imobiliários e, enfim, shopping centers e espaços como esses que a gente está, como também espaços públicos, né? Então eu acho que um grande destaque, que a gente vai aqui pontuar alguns destaques, que infelizmente a gente não consegue falar de todos, mas eu acho que um grande destaque aí que a nova legislação trouxe para a gente foi a possibilidade de ampliação dos eixos de estruturação da transformação urbana. Eu acho que os nossos espectadores devem saber, porque deve ser um fórum extremamente qualificado, mas eu vou aqui lembrar que os eixos são áreas da cidade próximas da rede de transporte público, onde o plano diretor, desde aí de 2014, buscou um maior adensamento construtivo e populacional. Ou seja, a ideia era trazer as pessoas para mais perto da rede de transporte público, contribuindo assim com mobilidade urbana e etc., como também incentivar usos mistos nessas edificações, para aproximar também moradia e trabalho, né, trazendo um equilíbrio necessário para a cidade. Então, tudo isso envolve um planejamento. E planejamento ele é concretizado e materializado na legislação. Por isso, uma advogada está aqui falando de urbanismo. Não de urbanismo, mas de legislação urbanística, tá? Dito isso, eu acho que, voltando, a novidade grande foi a possibilidade de ampliação do raio de influência desses eixos.
Antes a gente tinha uma certa metragem, agora a gente consegue chegar até 700 metros das estações de trem e metrô, e no caso de corredor de ônibus, 400 metros. Então, nessas áreas é onde o mercado imobiliário acaba tendo mais interesse em investir, porque se pode construir mais na ideia de dar maior adensamento para essas regiões, né? Então, essa possibilidade vinda com o plano diretor é uma grande inovação. Claro que envolve muitos cuidados, que a gente vai tratar daqui a pouco, mas é algo que tem sido relevante e discutido por aí, especialmente no mercado. Uma outra grande inovação diz respeito aos chamados eixos previstos, ou seja, são aquelas áreas em que o poder público tem o interesse em implementar algum corredor de ônibus, alguma extensão de alguma linha de trem e metrô, mas ainda não implementou. Antes existia a possibilidade apenas de eu ativar esses eixos. E o que significa ativar? Poder aplicar os parâmetros de uso-ocupação do solo naquelas áreas de um eixo antes do equipamento ser implementado. Antes eu podia fazer isso desde que eu tivesse uma ordem de serviço expedida pela municipalidade ou pelo estado, no caso de metrô, e a licença ambiental, ou seja, quando aquele equipamento de transporte estivesse na cara do gol para ser implementado. Aí sim eu poderia me valer dos incentivos aí super relevantes nessas áreas. Hoje, além dessa possibilidade, existe uma novidade de que, no caso de corredores urbanos, corredores de ônibus, o empreendedor ele pode pagar uma contrapartida ao município para que ele possa aplicar os parâmetros de eixo, ativando esses parâmetros, e esse valor vai ser utilizado pelo município para executar essa obra de transporte público, nesse caso o corredor urbano. Então perceba que é aí uma lógica, uma parceria público-privada muito interessante que só agrega à cidade. Você quer falar das extensões? Eu acho que assim, tem um ponto importante nesse conceito de ampliação dessas áreas de influência do eixo, que requer uma atenção especial na hora de você desenvolver esses estudos dos seus projetos, enfim, entender se esses regramentos podem ser aplicados ou não, porque da mesma forma que a lei trouxe essa expansão, né, tanto linear como circular, ela também estabeleceu alguns critérios para que, ainda que inseridos dentro dessas novas quadras, dentro dessas novas extensões, não seria possível aplicar esses regramentos. Como, por exemplo, uma quadra que esteja numa área envoltória, com restrições de tombamento, como, por exemplo, um lote que tenha a incidência de áreas de preservação permanente, previstas lá no Código Florestal, né? Então, eu chamaria só atenção para que, na hora de avaliar essas extensões ou não, esse artigo não fosse subestimado, né? Porque é importante que se avalie caso a caso se eles, ainda que previstos no mapa como eixo, eles possam vir a ser, de certa forma, descaracterizados ou que não se permita aplicar esses regramentos com base nesses critérios. Então, essa atenção ela é muito importante, porque alguns conceitos, por exemplo, eles não são objetivos. Isso. Aprendi com a Marcela, né? Eles são subjetivos. Por exemplo, se eu tenho um lote que tem incidência de APP, eu posso ter um lote, às vezes, de 15 mil metros quadrados. Então, se ele tem a incidência de APP por conta da presença de um curso d'água, ele está totalmente descaracterizado como eixo, né? Ou somente aquela parcela do lote. Então, estamos aguardando também esse exercício de aplicação e de regulamentação para que a gente possa tomar melhor as nossas decisões e fazer melhor as nossas avaliações. Uma coisa que é importante dizer nessa linha, Regis, é com relação ao mapa, né? Isso é algo que a gente tem que ter em mente para fazer todos os estudos daqui para frente. Antes, o mapa anexo ao zoneamento, ele nos dizia tudo. Antes, bastava a gente entrar no GeoSampa e olhar ali os parâmetros de uso e ocupação do solo previstos na legislação, que a gente sabia a resposta concretamente do que aplicar e do que não aplicar.
Hoje o mapa, ele é só um indício. Um referencial, né? Um referencial. Então, estou ali perto da rede de transporte público? Estou no raio? Estou. Mas como a Roberta mencionou, eu tenho que avaliar todos aqueles requisitos de exclusão para saber se eu aplico ou não os parâmetros. Então, o mapa ele perdeu um pouco a força, né, central. Quase que uma leitura complementar, Isso. né? O mapa versus os artigos que podem considerar ou não essas aplicações de regramento de eixo. Quando a gente vê tudo o que está acontecendo, né, essa mudança, né, essa transformação, os nossos planejamentos urbanos, né, principalmente de São Paulo, que é uma grande metrópole que tem um trabalho já muito bem desenvolvido desde o plano diretor, ele é muito complexo, né? E não adianta a gente achar que não tem que se aprofundar com um estudo mais específico, às vezes multidisciplinar, né? Porque às vezes você vai somente contratar uma visão de um arquiteto que tem o processo de desenvolvimento de projeto e não urbanístico, né? Você contrata um escritório de direito imobiliário que vai ver só a base do registrário e não vai entrar basicamente no aprofundamento da legislação urbana, né? Um escritório como o da Soluções que faz a questão do licenciamento das operações, né? Porque o enquadramento de um KNAI às vezes transforma totalmente a forma com qual ele vai lidar e habitar aquela unidade de negócio, que vai seguir parâmetros no construtivo já adequados da legislação, mas você tem um monte de ferramentas que você vai ter que aplicar para chegar na licença de funcionamento e que a operação seja estável. Cada vez mais a gente precisa entender a importância da contratação de escritórios de especialização, né? Cada um tomando conta justamente da onde você tem mais experiência, unindo forças para que aquele empreendedor consiga ter uma equação adequada à sua necessidade, porque a gente imagina o quanto que para um investimento o prazo passa a ser determinante, o quanto que o erro pode causar um impacto financeiro gigantesco no desenvolvimento de um projeto, né? Então a gente defende justamente essa disseminação de conhecimento para que as pessoas possam perceber que não é tão simples se desenvolver com situações tão delicadas como essa, que é um primeiro ponto que a gente está trazendo como uma troca de ideias, que é o eixo, né? Os eixos, né? Urbanos, né? Sim. Muito legal o conceito, né? A ampliação desse processo também é uma coisa bem importante, né? O quanto que ele se estende e o quanto que ele possibilita outras questões que têm que ser ligadas a ferramentas também legislativas, né, Roberta, Marcela? Isso. A gente tem, como a gente disse aqui, a possibilidade de ampliação, mas com algumas ressalvas com relação 700 metros, né, algumas ressalvas com relação à exclusão desses parâmetros. Mas, de fato, Regis, a atuação do profissional, ela se torna cada vez mais importante, relevante e interdisciplinar. Né? É muito importante a gente dar as mãos mesmo para aplicar a lei da melhor forma e transformar algo que está ficando cada vez mais complexo em algo simples, não tão simples, mas objetivo e adequado, né? Esse é o nosso papel, acho que aqui, como profissionais que atuam na área, né? Porque a tecnologia ela vem a nos ajudar muito, né? Então, quando a gente vê os mapas, por exemplo, que é uma ferramenta de pesquisa e não de definição, né? Então, você tê-la o disponível, como o GeoSampa traz, para todos poderem enxergar o que lá está. A interpretação disso requer uma análise profissional, né? Para você criar um caminho mais adequado, que respeite as leis e que tenha espaço da arquitetura para que aquele projeto saia mais dentro do sonho do desenvolvedor, né? Do incorporador, né? E da quem quer habitar aquele espaço. Muito bacana. Exato. Regis, eu acho que é legal a gente falar também de uma outra novidade bacana que a legislação ela tem pensado cada vez mais no patrimônio construído, né? Porque a gente sempre teve um gap normativo, eu não sei se você concorda comigo, com relação às edificações existentes. A gente tem aqui na nossa cidade muito que se aproveitar, muito que se melhorar, muito que se retrofitar. Né? Então, é bacana a legislação cada vez mais prever ferramentas para que isso seja possível. Porque, por óbvio, para eu construir um prédio do zero, é muito diferente de eu poder reformar e requalificar. Então, existem hoje ferramentas, como, por exemplo, hoje está claro na legislação, através dessas revisões, que eu posso usar a outorga onerosa como para regularização de edificações.
Antes, isso não estava muito claro na legislação, alguns técnicos da prefeitura ainda tinham entendimento de que não era possível, só em casos de lei de anistia. Então, eu ficava preso a não regularizar, porque eu ultrapassava ali o coeficiente de aproveitamento básico. Então, eu não conseguia regularizar pagando. Hoje é possível. É caro, não é barato, mas tudo bem. É algo que você tem que... Uma ferramenta, mas né? é possível. Perfeito. Né? Eu acho que a mudança de conceito foi importante, porque até então a outorga onerosa ela estava sempre vinculada a um projeto. Isso. E não ao imóvel. Isso. Né? Assim, né, quando a gente faz essa analogia com o CEPAC, né, o Certificado de Potencial Adicional Construtivo dentro das operações urbanas. Então, hoje, a gente praticamente já pode olhar para a outorga como vinculada ao imóvel. Isso é muito bom. E na tomada de decisão, falando um pouco sobre negócio também, é muito difícil quando você vê uma oportunidade de fazer um retrofit ou de fazer uma reforma e você não consegue ter clareza, né, naquilo que você precisa se apoiar para tomar suas decisões e para criar uma viabilidade para o seu projeto. Né? Então, muitas vezes, essa ausência de regramentos, ela gerava essa insegurança de encarar esse processo. Muitas vezes, esses processos dentro dos órgãos públicos são enviados para comissões, né? Específicas, né? Perfeito. Comissões específicas, e aí cada conselheiro se coloca da forma como entende melhor, mas para quem está empreendendo é uma surpresa, né? Você não sabe como é que você consegue nortear a sua decisão. Então, eu acho que um ponto positivo é que eu não acho que a gente resolveu totalmente, mas eu acho que a gente deu bons passos nesse caminho, né? Eu acho que a gente pode vir a regulamentar por decretos, acho que a gente vai formar massas críticas que vão provocar essas regulamentações de uma maneira mais segura, inclusive para a municipalidade, mas eu acho que a gente começou, a gente tirou isso do papel. E as certidões de diretrizes, quando você tem uma situação onde você consegue estabelecer uma troca de referências com o órgão público, já demonstrando o seu planejamento, o seu plano de trabalho, eu pretendo fazer isso, e o órgão público se manifesta através de uma diretriz. Isso também no passado era muito difícil, você ter essa troca e esse compromisso, né? Porque as leis podem mudar e aquele agente público que se deu o direito de fazer a diretriz, ele pode não se amparar a isso depois, quando tem a mudança. Vocês se deparam com isso também perante essa nova operação? Ou isso é um facilitador também para que a gente tenha uma ferramenta a mais para poder defender o projeto que estava sendo desenvolvido? Eu acho super importante essa possibilidade, essa ferramenta de pedido de diretrizes. Alguns municípios ainda têm essa ferramenta. Perfeito. Ou que bom que ainda tem, que não deixem de ter, porque isso é você tirar uma nebulosidade na decisão que você precisa tomar. Aqui em São Paulo, particularmente, a gente tem uma ferramenta prevista no Código de Obras, né, que se chama Diretriz de Projeto. Né? Então, a gente pode efetuar esses protocolos, mas eu sinto que muitas vezes eles estão muito mais relacionados a um debate de legislação edilícia do que de urbanística. Então, eu acho que seria uma ferramenta muito interessante, né? As ZOIs, né, as Zonas de Ocupação Especial, os projetos que estão em ZOI, eles precisam passar por esse processo, né? Propõem o projeto que se pretende implantar e passa pelas devidas comissões e quase que a gente pode fazer uma analogia dizendo que eles recebem uma diretriz. Isso, muito parecido. Exato, mas não é para todos os casos, não é para todas as zonas, diferente do processo de parcelamento que você consegue fazer isso, né? E eu acho que essa abertura que o Código de Obras deu em 2017, desse pedido de diretriz, eu acho que é interessante, mas eu acho que ainda poderia ser melhor, tá? Eu falo aqui como pessoa que aplica a legislação, estuda a legislação diariamente, a gente se depara com muitas dúvidas. A prefeitura, de fato, ela não é um órgão consultivo, ela não presta consultoria, né? Quem presta consultoria somos nós e não a prefeitura. No entanto, a lei está ficando cada vez mais complexa. E a lei está ficando tão complexa que você bate ali na Arthur Saboia e a gente não consegue chegar nem numa uniformização de entendimentos lá dentro. Porque cada um tem uma leitura, o que é natural, dada a complexidade. A gente não consegue mais trocar ideia, né? Trocar ali questões com colegas e chegar também numa uniformização de opinião.
Então, dada essa complexidade, a gente ainda vive um momento de extrema insegurança jurídica. Quanto menos clara a lei é, mais insegurança jurídica ela nos traz. E eu acho que isso é muito difícil para quem está empreendendo. Então, de fato, você pode protocolar esse pedido de diretriz de projeto, mas as dúvidas que podem aparecer ali para aplicar a legislação, como a Roberta muito bem colocou, muitas vezes urbanística, legislação urbanística e não edilícia, você não tem a resposta, né? E você pode consultar um outro colegiado, que é a Câmara Técnica de Legislação Urbanística, que também é um órgão incumbido de tirar dúvidas na aplicação da lei. Deliberativo, né? Deliberativo, no entanto, o que eu estou percebendo? Eu posso estar muito equivocada, mas porque eu não estou dentro da prefeitura, mas eu tenho percebido uma enorme demanda, um aumento de demanda de análise dessa Câmara, da CTLU e da assessoria jurídica. Hoje o problema está sendo muito direcionado para essas duas frentes, porque o próprio servidor público, ele, como tem muitas possibilidades de interpretação, ele não se sente à vontade em se comprometer. E como as nossas defesas têm que ser muito bem embasadas, né? Porque quando a gente vai para um fórum como esses, né, que são formados por comissões, né, por diferentes pessoas, sim, com diferentes especializações, ali, se a gente não tem uma defesa que siga para um caminho com o qual a gente tem toda a condição de mostrar por que a gente está pedindo aquilo, né, aquele fórum ele pode abrir espaço para ir para um caminho que não seja o mais coerente ao que a gente já defende na legislação. Né? Então, eu volto a falar, né, da importância de você ter uma boa peça. Né, de você demonstrar um melhor caminho, né, para que aquele órgão público perceba que a gente está com embasamento adequado as minúcias da lei, né? E perante ao que a arquitetura traz de possibilidade. Sim. Porque quando você vai para uma CTLU ou você vai para um outro fórum, existe ali uma grande discussão que a gente não tem acesso às tomadas de decisões, são audiências públicas, às vezes, que você consegue acessar, para poder defender o que você está ali colocando como uma possibilidade de ajudar o empreendedor que está ancorado no seu investimento. Quer dizer, né? Isso... eu acho que posso contribuir exemplificando experiências minhas. Eu sou conselheira, eu faço parte da CEUSO. Perfeito. E já fiz parte da CTLU também. Então, nós, como conselheiros, assim, é muito importante o material que instrui o processo. Perfeito. Né? As nossas decisões, elas são formadas parcialmente pelo que lemos e parcialmente pelo que debatemos, né? É uma somatória. Então, a qualidade do material que se entrega, as peças que se escreve, a maneira que se estrutura os seus pleitos, as suas defesas, são fundamentais para que os conselheiros também possam se posicionar. Né? E vejo muitos processos que não são bem instruídos. Né? Meias perguntas geram meias respostas. Perfeito. Né? Então é muito importante um processo administrativo bem instruído para que a gente possa se posicionar, né? É muito importante isso. Perfeito. E eu acho que nessa linha desse assunto, né? Pensando aqui muito, a gente refletiu bastante quando a gente pensou no tema do nosso encontro sobre qual é o papel de cada ator envolvido no processo para tirar a lei do papel, para de fato aplicar a lei da melhor forma. A gente tem diversos atores envolvidos nesse processo e um deles é o poder público. Então, o poder público, quanto melhor ele regulamentar essa legislação, decretos, portarias e entendimentos, resoluções, mais fácil, mais objetivo e menos inseguro, né, esse processo estará. Então, a gente precisa, para dar segurança jurídica, eu sei que parece um papo de advogado chato, mas quando a gente fala em segurança jurídica, é para que, eu acredito, Regis, de verdade, que quanto mais segurança jurídica a gente tem, mais vontade o empreendedor tem de cumprir a lei. Quanto mais objetividade a lei traz, mais vontade de cumprir a lei ele tem. Menos irregularidades surgem, menos problemas surgem no dia seguinte. Riscos, né? Exatamente. Empreender hoje, assim, empreender sempre foi difícil. O setor imobiliário é muito difícil empreender, né? Porque, vamos falar de 2 pontos aqui que às vezes as pessoas não sabem. Se um empreendedor hoje, ele adquiriu uma área, empreendeu, desenvolveu um projeto e protocolou,
e ao longo do processo de licenciamento dele for decretado um decreto de utilidade pública, ou uma lei de melhoramento viário, ou um tombamento, o direito de protocolo dele é bem discutível, né? Então, assim, são 2 exemplos só. Eu acabei de ter notícia de um colega de uma empresa que teve a sua área desapropriada pelo metrô, surpreendentemente, no meio do processo de licenciamento. Então, assim, empreender já é um risco, claro, né? Tomar decisões com legislações que deixam ainda mais insegurança jurídica já é um outro risco. E acho importante também um exercício para os processos de regulamentação que a gente vai passar, é que assim, quando a gente escreve o plano diretor, né, pelo executivo, eu sempre falo isso para os meus alunos, não subestimem o capítulo objetivos, não subestimem, não pulem lá para ver o que é computável, o que não é, o que é... Não pulem. Vocês precisam ler quais são os objetivos de uma lei, porque quando ela for regulamentada, esse tem que ser o norte. Perfeito. Então, assim, se tem algo que eu acho que seria um exercício muito saudável, e eu não estou dizendo só para São Paulo, mas para qualquer cidade, é que no processo de regulamentação, né, desses marcos regulatórios, de certa forma, o executivo também desce as mãos um pouco para o legislativo de novo, né? Por quê? Porque a gente passou por um processo democrático, de audiências públicas, né, de debates. Então, assim, esse processo de regulamentação, ele é tão importante quanto a aprovação da lei, porque senão todos aqueles objetivos que a gente colocou para o plano diretor, ele fica comprometido, né? Então, a gente não pode soltar as mãos, né? A Câmara aprovou, o Legislativo aprovou e agora o Executivo... Não, vamos dar as mãos, essa soma é super importante, né? É muito legal isso que você está falando de dar as mãos, porque enquanto você estava falando, eu estava pensando o quanto é importante o advogado e o arquiteto darem as mãos, porque a Roberta, ela falou no linguajar dela, o que a gente chama no direito de espírito da lei. Qual é o espírito da lei? Né? Olha que legal, temos que olhar os objetivos da lei para entender qual foi o desejo do legislador, porque toda a interpretação da lei se pauta no desejo, no espírito da lei, na vontade do legislador, na matriz de desenvolvimento urbano que foi criada através dos objetivos. Exato. Então, de fato, a regulamentação, ela tem um papel que ela não é secundário, não é secundário a regulamentação, ela é tão importante quanto a formulação da lei. E aqui eu queria até destacar, já que daqui a pouco a gente vai falar de uma pauta super bacana aí do nosso projeto, eu até queria destacar algumas mulheres que passaram lá na secretaria durante esses processos aí ao longo dos anos de regulamentação de legislação. Perfeito. A gente teve a Paula Motalara na época do Código de Obras, na formulação dessas leis, a Heloísa Proença também, plano diretor, zoneamento e etc. Agora a gente tem uma secretária, Elizabeth França, que tem esse desafio de cuidar da regulamentação, e é essa regulamentação que vai dar a segurança para o empresário, a segurança para todos nós que trabalhamos no assunto, claro, na medida do possível, mas vai direcionar a nossa atuação. Eu costumo dizer que é um bom norteador, né? Porque a partir dele você tem uma via de pesquisa e de defesa, né? Então, na nossa rotina do dia a dia das soluções, a gente, lógico, desenvolve orientações estratégicas. No passado era muito comum, e até hoje as pessoas confundem o que é o EVTL do que uma orientação estratégica, né? A gente disseminou um pouquinho a questão do EVTL, que virou um produto de corte e cola, né? Onde as empresas não mais buscam, né, aprofundar-se nesses nortes, para que a gente tenha um começo, meio e fim previsível dentro de um planejamento do desenvolvimento de uma operação, qualquer que seja, da indústria, mercado, do varejo, incorporação imobiliária. Por quê? Porque existe um norte a ser seguido. O empreendedor tem que saber que aquela jornada ela não é uma jornada simples, que ela vai ter que passar por diferentes instâncias. O tempo é do órgão público, sim, só que a gente tem ferramentas para que esse órgão público receba uma peça mais bem ordenada e possa fazer uma avaliação mais adequada, sem aqueles comuniques gigantes que a gente até então detinha no passado. Talvez hoje, em algumas ferramentas, nem o comunique existe mais, é um indeferimento direto. Né? E aí, de novo,
novo, a importância da gente poder atuar, né? Poder levar para o nosso cliente, para o mercado como um todo, mais condições deles poderem caminhar nessa jornada de uma forma mais segura, de uma forma mais adequada, a que ele perceba que aquele investimento vai chegar no DED que ele imagina, né? Ou vai ou não vai. Ou não vai, que é outra ele questão. Tem a clareza, né? Do Quais sim são? ou do não. Perfeito, o Marcelo. problema é que cada vez mais a gente faz estudo falando pode ser, né? E como é difícil ouvir um pode ser, né, para um empreendedor. Ou não, ele demora muito para vir, O não demora muito, e aí, né? O não demora muito para vir. Se ele viesse mais rápido... Uma tomada de decisão, às vezes, Exato, não pode demorar. não pode, a gente tem exemplos de operações que estão se instalando no varejo em São Paulo, que as respostas têm que ser em 5 dias. Compro ou não compro? Então, alugo ou não alugo? E aí? E eu falo, 5 dias eu não consigo te dar uma resposta efetiva. É impossível. Eu consigo te dar uma ficha técnica, pode ser? O que vai te adiantar isso? Me deixe trabalhar, né, dentro do tempo que é para você ter um produto adequado na ponta, que vai atender o seu cronograma de expansão, mas que você consiga ter a segurança de não ser surpreendido no meio do caminho, por agora surgiu mais isso, que pode ser um problema simples de ser resolvido, ou pode ser um problema como esse, complexo. Você vai ser desapropriado, esquece. Se é um algo que você comprou, você vai ter que buscar uma outra. Caiu na prova ferramenta, só né? No meio do processo. É super legal. E eu acho que nessa linha dos atores envolvidos, né, nesse trabalho de tirar a lei do papel, pensando em nós como profissionais, eu acho que a gente tira como lição, né, até dessa conversa que a gente está tendo agora, que o nosso papel primeiro, instruir corretamente os processos. Quanto mais redondinho ele tiver, maior a chance dele ter um deferimento, né? A gente também estimular conhecimentos, né? Como boas vocês trocas, estão fazendo né? aqui, né? E também eu acho que é fundamental estimular as boas práticas, né, Regis? A gente fala muito sobre isso. Sim. Inclusive, as Soluções é uma referência em boas práticas, tem um selo incrível que eu quero que você fale também, que é incrível. Esse também é o nosso papel para ajudar a lei ser aplicada da melhor forma. O quanto nós, como profissionais que atuamos na área, também temos uma responsabilidade. Isso que a gente está fazendo aqui já ajuda a reflexão, e o nosso dia a dia, quanto mais qualificado for, é melhor. Elevar o nível, elevar a qualidade que as pessoas precisam buscar em academias, né, e buscar a formação adequada, e quem está contratando, né, empresas, qual que seja a ordem dessas empresas, que eles façam uma boa avaliação, né? Também é outra questão importante, porque hoje você pode escolher quem você quer contratar em termos de consultorias, mas eu acho que vale a pesquisa, porque o histórico demonstra o quanto que as empresas precisam entregar de uma forma adequada o que se compromete a se entregar, né? E existe às vezes, falta de habilidades em lidar com a operação do dia a dia, principalmente ligado à questão de órgãos públicos, onde, infelizmente, nem toda a questão de governança e compliance já foi superada, né? Então, quando você fala do selo, que no caso das Soluções é o 37001, que é uma ISO, que é anticorrupção e antissuborno, nós somos percussores em obter a primeira certificação do Brasil dessa ordem. Já estamos há 7 anos, né, mantendo a certificação. Nós temos 25 anos de história nas Soluções. E não é fácil você encarar um órgão público. Não que o órgão público seja o órgão público mais corrupto do planeta, mas é uma questão de posicionamento. Se você se posiciona como uma empresa profissional, você tem uma resposta profissional também do ambiente público, né? E é isso que a gente busca, as referências, né, que estão dentro desses ambientes, que eles demonstrem o trabalho que eles vêm fazendo com eficácia e com o profissionalismo que eles entregam para a gente também, a devolutiva dos processos, das discussões públicas, e que a gente tenha as nossas defesas, as nossas boas argumentações. É muito legal saber que válido, essa questão da certificação foi feita junto com vocês. A gente teve a honra de fazer a entrega formal dentro do escritório do Duarte Garcia, né? Contratamos a base de compliance para que a gente pudesse estabelecer, né, os nossos códigos de governança e compliance pela consultoria que foi também nos cedida, né? Muito legal. E é impressionante uma empresa do nicho de vocês ter uma certificação dessa. É
É muito bacana mesmo, é um diferencial no mercado. E eu elogio muito, fico muito feliz em ter participado desse marco, Sim, né, sim. na vida de vocês. E eu acho que é legal a gente falar também, Regis, dos nossos clientes, do papel do mercado, né? Qual que é o papel do mercado imobiliário para ajudar a gente a aplicar a lei de uma forma segura, objetiva, concreta, né? Como a gente está falando aqui de todos os atores envolvidos. Eu acho que o mercado, cada vez mais eu penso, Regis, que é importante que o mercado ele tire partido de todos os incentivos, mas não só dos incentivos que a lei traz, das condicionantes, para agregar valor ao produto imobiliário. Eu sei que é desafiador, eu sei que pode parecer um pouco utópico, mas eu acho que a qualidade do produto imobiliário, quando ela agrega fachada ativa, fruição pública, cota ambiental, de uma forma interessante arquitetonicamente, aí os meus amigos arquitetos vão fazer um projeto maravilhoso, acaba agregando valor de verdade ao produto. Não há dúvida. Né? Não tenha dúvida de que o perfil do consumidor não pode ser só, não é possível que seja só aquele que quer um caixote com uma varandinha gourmet. Pô, será que é só isso? Não, né? Será que não tem como fazer empreendimentos diferentes que tragam valor à cidade? Mais legais, né? Exatamente. Mais confortáveis. Eu acho que esse plano de 2014, ele desceu numa escala de projeto. Né? Quando antes a gente via o plano diretor trabalhar numa escala um pouco maior, e a lei de desocupação do solo, pelo contrário, descendo um pouquinho nessa escala, em 2014 a gente já desceu uma lupa para os nossos projetos, né? Porque a gente definiu o recuo da fachada ativa. A gente está discutindo isso no plano diretor, né? Então, eu acho que o plano de 2014, ele trouxe um legado muito importante para a cidade, porque eu costumo dizer assim, a gente parou de fazer projeto para dentro, a gente passou a fazer projeto para fora, né? Temos limite de vedação, né? Temos fachada ativa, temos fruição, então é como se a gente hoje projetasse mesmo para a cidade, né? Legal. Como se a gente entregasse mesmo para a cidade. Para os clientes do setor imobiliário, sim, né? Mas eu sempre lembro as pessoas, nossa, a gente fala sobre o cliente do mercado imobiliário, aí quando a gente está na prefeitura, a gente fala do munícipe ou do interessado, e depois a gente fala do cidadão. Mas a gente esquece que eles são as mesmas pessoas. Nós estamos falando com a mesma pessoa, né? Então, assim, a gente tem entregado isso. Eu vou deixar uma semente aqui pra gente pensar e conversar sobre isso numa próxima oportunidade, tá? Mas a única ressalva que eu tenho sobre essa escala que a gente desceu é que a gente tem eixos de transformação muito diferentes. Também não. Nós temos eixos na Santo Amaro, nós temos eixos na Mateu Bay, nós temos eixos em Itaquera, nós temos eixo na Miguel Yunes. Perfeito. Será que a gente tinha que conversar de novo sobre eixo? E entender a característica de cada um deles e aí aplicar regramentos? Ao invés de generalizar. Porque hoje, eu digo assim, a gente tem um sapato 38 que precisa calçar quem calça 44 e precisa calçar quem calça 45, quem calça 35. Então, assim, minha única reflexão, assim, é isso. Será que tá certo a gente ter um regramento de eixo para uma cidade tão diferente, a depender do distrito que a gente está projetando? Então, talvez é uma reflexão que a gente tenha que fazer só sobre... pelas características mesmo, do Será que a gigantismo cota que nós parte somos, é bem-vinda né? em todos os lugares? Se é uma cidade metropolitana, é uma coisa, se é uma mega cidade metropolitana que requer tantos olhares, há tantas diferenças dessas sub-regiões que fazem parte de um desenvolvimento que é muitas das vezes mais veloz do que mesmo a gente imaginava no planejamento dessas nossas cidades. Quer dizer, como olhar só o eixo, né? E eu acho que a gente também, assim, a gente tem que olhar... Claro que essas ferramentas são escritas para que a gente atinja objetivos, por exemplo, até 2029, Sim. né? Mas, assim, tá tudo bem a gente rever também. Tá tudo bem a gente rediscutir alguns regramentos. A cidade está se construindo desde 2014 dentro desses novos regramentos. O que a gente está vendo na cidade é o que a gente deseja? Ou tem alguma coisa que a gente precisa conversar melhor? Nós somos bebês, né? Ainda, 10 anos de um plano diretor, exato. né? Quer dizer, não está nem na sua maioridade, né, ainda, né? Exatamente. Então, E a gente não tem... A cidade é dinâmica,
tudo é dinâmico, tudo muda a todo momento e a lei não consegue prever tudo. Muitas vezes, a Roberta falou que trabalhou na prefeitura, eu também trabalhei na prefeitura, a gente achava que a gente estava prevendo tudo e a gente não estava, porque é impossível um decreto, uma lei prever né? todas as situações do mundo. Então, é normal uma revisão, absolutamente comum uma revisão, como também um novo plano, né, a cada 10 anos. Então, é comum que isso aconteça, considerando todas as modificações da cidade. E aqui eu faço uma provocação, aproveitando a da Roberta, que é assim, Rô, será que a lei tem que prever tudo? Será que a lei teria que olhar mesmo para cada eixo da cidade e definir o que ela quer para cada... Será que a lei tem que se preocupar com tudo assim? O mercado, ele regula isso muito bem. Então, a gente costuma dizer assim, o mercado, ele produz o que as pessoas desejam pelo valor que elas podem pagar. Nenhum incorporador, nenhum construtor vai tirar do bolso, tirar da cartola um projeto sem que esteja devidamente amparado em diversas decisões, né? Então, assim, claro que temos que ser guardiões da cidade, claro que o poder público tem que legislar, tem que estabelecer metas, é um ordenamento de território, né? De forma alguma esse instrumento pode ser dispensado. Acho até que está na hora, né? A gente já começou a rediscutir o Estatuto da Cidade, né? A gente já completou 23 anos. Será que a gente precisa rever isso? Então, assim, tá tudo bem nesse sentido, né? Mas eu concordo com você, pensando um pouco sobre o PIL Setor Central, que eu estava estudando outro dia, né? Será que a gente quer cota parte em todos os lugares, né? Eu quero levar uma família para morar lá. E ela não vai morar em 40 metros, ela não vai morar em 35 metros. Né? Então, assim, será que a cota parte, será que a gente tem que conversar melhor sobre ela? Será que a gente está atendendo todo mundo? Tem um documentário que se chama São Paulo, uma cidade segregada, né? E tem uma frase logo no começo que diz assim, a cidade só é boa quando ela é boa para todos. Será que ela tá boa para todos, né? Será que a gente, com esses regramentos que a gente tem hoje, a gente está atendendo a todos? Todos os pleitos são justos, né? Todos os segmentos, né? Habitação, moradia, educação, transporte, todos esses pleitos são justos, né? Será que a gente está bem equilibrado, né? Nessas... É importante fazer essa reflexão. Vou puxar o gancho, né, da cidade justa para todos, né, e também pedir para vocês contarem um pouquinho sobre a URB. A gente está, infelizmente, tem tanta coisa legal para a gente falar. Não acredito, e a gente vai daqui a pouco ter que parar porque o nosso tempo vai explodir. Deus, a gente acabou de começar. Então, olha que coisa boa, deixar esse gostinho de quero mais, porque a gente vai ter mais coisas para falar sobre vocês, delas, sobre tudo que a gente tem em relação às nossas cidades, ao desenvolvimento. E quando você deu essa deixa, né, da importância da gente olhar para documentários, para estruturas que fazem parte das nossas cidades, eu costumo até hoje entregar para os nossos clientes mais um selo, né, que é um selo de conformidade legal, né? Esse selo ele chama-se Mais Legal, né? O selo Mais Legal é justamente para receber todos, né? Para que a gente possa demonstrar que é mais legal para a gente habitar esse espaço, porque a segurança está prevista com o seu Código de Prevenção e Combate a Incêndio. Ele é mais legal porque a questão sanitária está bem absorvida, ou seja, tem boas práticas sanitárias. Ele é mais legal porque a gente olhou o meio ambiente, olhou a questão da sustentabilidade e que então nossos clientes possam receber isso, não mais como aquele papel da licença de funcionamento que fica frio na parede e a gente não tem, às vezes, a felicidade de receber nosso cliente, de falar, olha, aqui você tem um selo de conformidade mais legal, você é uma empresa mais legal. A gente tem feito isso para que a gente possa levar para o nosso cliente uma forma dele poder contar para o seu usuário, seja um colaborador ou seja um visitante, que lá ele está em um ambiente amparado pela legislação, pelas licenças que fazem parte desse arcabouço com o qual a gente tanto se desafia. E o quanto é legal ser legal, né? O quanto é bacana a gente seguir a lei, né? E o legal de legalizado, mas com esse sorrisão de falar, a jornada foi longa, mas deu certo, né? E valeu a pena. E valeu a pena, e a gente seguiu um caminho seguro para fazer acontecer. Contem um pouquinho para mim da URB, eu quero saber um pouco, porque quando a gente fala das mulheres, eu sou um cara que sou fã, né? Primeiro eu sou filho homem de uma família de 2 meninas, né? Eu tive a oportunidade de ter uma bela condição de aprender a lidar cada vez mais com o que elas me ensinavam no dia a dia, né? Trabalhei com educação, que 80% do segmento formado por mulheres, né? Trabalho há 25 anos com arquitetura, né? Na parte do ponto de vista técnico legal.
na maior parte das profissionais do gênero feminino. E com advogadas como você, Marcela, que somos, né, referências em relação às nossas boas trocas, boas ideias com qual a gente teve condições de perseguir nesse tempo todo de bom convívio. Né? Falem um pouco para mim da URB, que eu estou louco para saber, acho que os nossos usuários também aqui querem conhecer mais. É muito legal, um prazer poder falar desse projeto, pensando também como algo que vem a contribuir para os debates sobre legislação, os debates sobre cidade. O AURB surge como um projeto que busca fomentar conhecimento sobre a questão da legislação urbanística, né, e seus impactos na transformação das cidades. O nosso símbolo, Regis, ele é uma janela, porque o que a gente propõe aqui é que as janelas sejam abertas, né, para que novas vozes ecoem na cidade. E que vozes são essas? Vozes das mulheres. Por que eu falo isso? A gente criou esse projeto, ele foi fundado por mim, pela Roberta, pela Camila Chiari e pela Gabriela Aidar, que certamente estão nos assistindo. Ele foi criado com muito carinho e idealizado pensando justamente em criar um grupo de debates, não só de debates, como também de networking, porque somos mulheres e fazemos negócios, né? Focado sempre em dar protagonismo às mulheres. E a gente pensa nisso porque a gente conhece tantas mulheres maravilhosas que trabalham na área, tantas, que muitas vezes não têm voz, que estão às vezes atrás ou escondidinhas atrás de um chefe, atrás de um superior, e a gente quer chamá-las para darmos as mãos mesmo, para que esse projeto ele tenha um alcance e consiga transformar um pouquinho a nossa sociedade, a nossa realidade. É muito bacana para mim falar dele, eu fico super feliz porque é um sonho mesmo sendo realizado. Muito bom. Quem sabe um dia a gente não vai mais precisar de projetos como esse. Quem sabe, né? Mas enquanto for necessário, a gente vai fazer. A gente vai fazer. É o que a gente está fazendo, assim. Eu tenho essa mesma percepção da Marcela, da Gabi e da Camila, nossas colegas cofundadoras. Venho de uma trajetória, né, de empresas, enfim, observei muito esse cenário majoritariamente masculino mesmo. Vi mulheres intelectualmente interessantíssimas, assim, subsidiando cargos de direção sem que tivessem voz, né? Alimentando essas lideranças, mas não tendo a oportunidade de liderança. E a gente está tentando, como a gente sempre fala, né? Pode ser um projeto pequeno ainda, mas a gente se sente mais confortável de estar dando esse passo do que ficar observando isso sem a gente poder contribuir de alguma forma. Então a gente está engatinhando, sim, mas a gente teve uma receptividade muito boa nesse nosso começo. Então a gente espera contribuir bastante ainda. É uma janela linda para a gente adentrar, né? Porque eu sou, assim, pelo convívio, pelo que eu tenho de conhecimento, vocês têm um espaço muito maior do que já conquistaram, né? E cada vez mais a gente vem percebendo a importância dessa conquista acontecer em larga escala, né? Para que esse igualitarismo, né? Possa ser demonstrado no dia a dia do legislativo, do executivo, em áreas sociais, quais você já demonstraram há muito tempo atrás o quanto vocês já faziam a diferença, né? Enquanto homens estavam sentados em outras cadeiras, as mulheres já estavam ponderando outras ações que não estavam ligadas diretamente a resultados, e que hoje, na maior parte das empresas que estão detentas aí pela liderança de Forbes, The Economist e de outros institutos mundiais, vocês demonstram por que vocês estão fazendo parte da cadeira número 1 dessas grandes companhias, né? Eu desejo para a URB, assim, não só o sucesso, mas que eu possa, como homem, estar pertinho de vocês, para a gente continuar, né, trabalhando juntos, porque é um brilhantismo, né, no processo, a gente poder estar nesse caminhar, né? A função e a missão acho que é a mesma, né? Nós somos seres humanos de gêneros diferentes, mas com um objetivo muito claro, né? Chegar lá, né? Poder contribuir com as nossas experiências
para que cada vez mais a gente viva em ambientes mais legais, né? Mais seguros, mais adequados, mais desenvolvidos, e que essas nossas trocas possam ser cada vez mais significativas, né? Com Meninas, certeza. é uma honra fechar esse podcast com vocês assim, num momento tão importante do nosso país, né? Voltar a falar um pouquinho sobre o Rio Grande do Sul, sobre a parte da transformação que a gente vai ter, não só pelas questões climáticas, mas pelas questões sociais também, né? Vamos ter outras pandemias como essa que a gente está vivendo, ambiental, né? Eu ouvi do Ministério do Turismo ano passado que nós teríamos pandemias ambientais, e essa foi a primeira que afetou a gente de forma tão gritante. Como a gente vai lidar com isso, né? Então ajudem quem vocês precisarem buscar de referências como essa que nós indicamos no começo do podcast e outras que estão aí abertas, para a gente não deixar nossos amigos gaúchos viverem com mais mágoa, mais dor, e que a gente possa minimizar um pouquinho com o menor tempo possível para que eles saiam desse processo, né? É uma honra. Soluções Pod, mais uma vez aqui com vocês. Roberta e Marcela, muito obrigado. Até a próxima.